noite, igreja, paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Nós estamos esses dias passeando um pouco sobre o livro de Samuel, sobre a vida de Davi, e nós vamos dar sequência, à restauração, a cura para a nossa alma através da vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Glória a Deus. E você que não tem a Bíblia pode acompanhar conosco aqui na projeção. 2 Samuel 16, 5. Vou dar uma boa noite para o pessoal. Boa noite, Daniel. Boa noite, Yaf. Boa noite, Elisângela, Matilde, Mara. Sejam todos bem-vindos. Diz assim, Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei, embora todo o povo e a guarda real estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino perverso. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um minutinho, e feche os seus olhos. Nós vamos orar por esta palavra em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais um instante. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para receber a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Deus, que é luz para o nosso caminho. Nesta noite, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós, Deus. Nesta noite, que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e receber a Sua palavra seja quebrado, seja dissipado em nome de Jesus. E que os ouvidos espirituais, que o entendimento espiritual se abra nesta noite. E a Tua palavra, como a boa semente, possa gerar muitos frutos para o Teu reino, Deus. Nós repreendemos todo mal contra esse culto, contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, fala, Senhor, porque a Tua igreja ouve. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus, amém, Jesus. Bem, vocês estão bem, gente? Estão felizes de estar aqui nessa noite? Se você tem alguém pertinho de você aí, diga assim: que bom que você veio. Que bom que você está na casa do Pai. Glória a Deus, que bom te ver. Dá um sorriso de Jesus para ele, né? De um povo que é vitorioso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nós temos a alegria de Deus conosco. Glória a Deus. Nós temos falado nesses dias sobre o cansaço emocional, sobre as guerras que travamos interiormente, o desafio de prosseguir depois de saber que a gente errou, né? E amargar as consequências das nossas escolhas. Existe uma dificuldade maior quando nós temos que recomeçar. Começar algo é mais fácil porque você está com a expectativa, você está com o coração animado, você está com o coração totalmente aberto para aquilo, porque você está começando um projeto, né? Então, as suas expectativas estão lá no alto. Já para recomeçar é difícil, porque recomeçar vai requerer de você as lembranças do que já não deu certo, recolher os escombros, né, que ficaram e amargar as frustrações. Então o recomeço é sempre bem mais difícil do que o começo. A gente não tem mais o mesmo pique, a mesma energia. Mas aqui eu também quero falar não só sobre as feridas emocionais que nós temos falado esses dias, de recomeçar por um projeto que não deu certo, por algo que fracassou. Mas é mais difícil ainda você retomar a vida, você continuar depois de saber que você errou, que você fez uma escolha errada e que você está amargando as consequências de uma negligência, de uma omissão, de uma decisão errada, de uma falta de direção. E será que tem esperança para essas pessoas? Hoje eu estava falando com uma moça, assim, eu tenho uma rede social onde eu posto só as mensagens, né?
ali no TikTok, tem muita gente, e o pessoal lá abre mesmo o coração, me chama no privado e me manda mensagem contando, pedindo aconselhamento, e conta mesmo a vida, que é uma rede mais assim, que as pessoas não se conhecem tanto, né? Então as pessoas ficam mais à vontade para falar. E aí eu estava atendendo uma moça lá, e ela me disse assim, eu cometi tantos erros, eu me juntei à pessoa errada, eu tive um relacionamento frustrado, e ela se decepcionou tanto com esse relacionamento, com uma pessoa que não era da mesma fé que ela. E ela disse assim, eu tenho tanto medo que por causa disso que eu fiz, eu nunca mais seja feliz na vida sentimental. Eu tenho medo de, por causa dessa escolha que eu fiz lá no passado, a minha vida esteja condenada ao fracasso. E muita gente tem esse medo. Porque eu falhei uma vez, eu quebrei uma vez, porque o concurso não deu certo uma vez, porque eu fracassei, né, no meu relacionamento, porque eu fracassei com os meus filhos. A pessoa tem medo de nunca mais dar certo. Então hoje eu quero falar sobre o recomeço, principalmente daqueles que fracassaram, daqueles que tomaram direções erradas na vida, daqueles que não ouviram a voz de Deus. Será que a gente tem como recomeçar? E aqui, Davi, ele estava enfrentando a rebelião do seu próprio filho. E eu vejo às vezes essas próprias pessoas dizendo, eu casei errado, eu entrei numa aliança errada, eu entrei numa sociedade errada, eu fui ausente com os meus filhos e hoje eu estou pagando as consequências disso. Então, Davi aqui, ele estava enfrentando a rebelião do seu próprio filho, um seu filho que se chamava Absalão. E Davi, ele estava sofrendo as consequências dos seus erros. E estava sendo muito doloroso para ele passar por esses erros. Porque o perdão de Deus, Deus libera o perdão. Mas muitas vezes você tem a consequência que você tem que amargar. Por exemplo, uma pessoa que se endividou. Deus perdoa, Deus vem, Deus traz a provisão, mas ela vai ter que ter um processo para ela conseguir pagar todas essas dívidas. E as cobranças e as pressões, ela vai precisar enfrentar. Como uma pessoa que ela diz assim, casei errado, separou, deu tudo errado, mas eu tenho filhos. Você vai sempre ter que lidar com aquela pessoa que às vezes você não queria se aproximar mais. Então existem as consequências dos nossos erros. E Davi, ele estava enfrentando. Mas como nós podemos passar por essas consequências? E às vezes a gente está passando por elas. Casei errado, fiz um negócio errado, entrei num negócio e agora não dá para sair mais, investi todo o meu dinheiro. Eu magoei uma pessoa que eu não deveria e essa pessoa não quer me perdoar. Não coloquei limites nos meus filhos. E agora? Eles já estão grandes, é tarde demais para querer ser a mãe, o pai que eu não fui. Como confiar num recomeço, aguardando a consequência? Ou às vezes você está amargando a consequência das escolhas erradas do seu pai. Você está sofrendo por uma escolha errada dos seus filhos. Você está sofrendo pela estagnação no seu trabalho, por pressão no seu trabalho, porque você está se decepcionando. E aí você fica pensando, poxa, eu não posso voltar atrás mais e fazer diferente. Então trilhar o caminho do recomeço é doloroso. E aqui na Bíblia, Davi, ele não era inocente. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava sofrendo era consequência dos seus erros. Então, como lidar com essas consequências? Eu quero dizer que mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha tomado os caminhos fora da direção de Deus, se você verdadeiramente se arrepender e decidir a partir de hoje levar uma vida com Deus, Deus tem um recomeço de vitória para você. Amém? Deus, ele pega histórias de fracasso e transforma em histórias vitoriosas. Deus pega histórias de destruição e ele pode refazer a nossa vida. Amém? Só que ele tem um direcionamento certo. Como eu conversei com essa moça, eu falei, Deus pode, a partir de agora, você começar uma vida diferente com Deus, mas vai depender das escolhas que você fizer. E eu sempre digo essa frase, e você guarde no seu coração. É uma frase famosa do mundo que diz:
né, do mundo evangélico, do mundo cristão, que os finais doem e os recomeços curam. Não são os recomeços que curam, são os recomeços em Deus que vão te curar. Porque se você recomeçar da mesma forma, você vai sofrer ainda mais do que você sofreu anteriormente. Então, não é para você recriar aquele ambiente de dor, mas você começar sob a direção de Deus. Um exemplo disso é a mulher adúltera. Uma mulher, ela foi pega em adultério e começaram a apedrejá-la. Eu imagino a dor da vergonha, né? Naquela época a mulher era muito discriminada, muito mais do que é hoje. A mulher adúltera, então, meu Deus, hoje ainda existe isso, né? Quando é um homem adúltero para uma mulher, o peso é muito maior da sociedade. Imagina naquele tempo. E ela foi pega em adultério. E quando ela foi pega em adultério, todos começaram a querer apedrejar aquela mulher. Então imagina a dor, a vergonha, a exposição e a dor de saber que ela ia morrer apedrejada. E aí, enquanto aqueles homens, né, os religiosos, queriam condená-la, eles queriam, na verdade, com aquela cena, ver se Jesus cometia alguma falha fora da lei, para dizer assim: vamos ver se ele vai cumprir a lei de Moisés, que é apedrejar, ou vamos ver se ele vai ter misericórdia dela, o que ele vai fazer. Na verdade, eles queriam saber como Jesus ia reagir. Enquanto aqueles homens estavam se preparando para apedrejá-la, Jesus estava escrevendo na areia. E aí, quando Jesus estava escrevendo na areia, ele disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele disse isso, todos aqueles homens abandonaram as suas pedras e se retiraram. Assim como aqui Deus está falando da misericórdia, porque você também erra, você também já errou. Então tenha misericórdia e compaixão de quem erra. Não seja implacável com as pessoas, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Nós também carecemos de perdão. Então aqueles homens começaram a abandonar as suas pedras. Jesus falou para aquela mulher: olha, ninguém te condena, não sou eu que vou te condenar. Mas naquele momento que ela recebia as pedras, ele deu um direcionamento crucial para a vida dela. Ele disse: vai, que significa prossiga, caminhe, se levante depois da queda. Só que ele completa: vai e não peques mais. Ou seja, não volte para o mesmo ambiente que te colocou nessa situação. Você tem um futuro, sim, desde que você abandone esse pecado e recomece na minha presença. Amém? Então Deus, ele tem um recomeço, mas nós precisamos sair daquele caminho que nos colocou nessa condição. Tem uma outra frase do mundo que diz assim, que ninguém chuta cachorro morto. É verdade, sim ou não? Sim. Vocês concordam com essa frase? Sim ou não? Eu não senti muita firmeza, não. Quem não tem opinião? Quem acredita que sim, levanta a mão, só para eu saber. A maioria acredita que tem uma frase que fala que ninguém chuta cachorro morto? Pois eu digo que chuta. O que significa cachorro morto? Aquela pessoa que perdeu, aquela pessoa que fracassou. Pois eu te digo quem que chuta: o inimigo. O inimigo tem prazer de chutar quem está caído, quem está prostrado, quem acabou de vir de um fracasso. É muito comum você falar assim: gente, acabou, minha vida está desabando, está tudo dando errado, está tudo difícil. Aí vem o enviado do cão e se levanta para terminar de te chutar para o fundo do poço. É ou não é? Você fala: meu Deus, já estava tudo difícil, bati o carro. E a pessoa não quer pagar e fugiu, ainda me xingou e estava errado, né? Cheguei em casa, minha máquina de lavar parou de funcionar. Meu Deus, parece que o mundo está desabando na minha cabeça. Então, o inimigo sabe por que ele quer chutar o cachorro morto. Quando ele vê que as suas forças estão se esvaindo, o inimigo se levanta
para terminar de usar alguém, usar uma situação, para você esmurecer de vez. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe da sua capacidade de se reerguer em Deus. Ele sabe que a palavra diz que há esperança para a árvore cortada, ainda que o seu tronco envelheça a raiz, ainda que ela esteja cortada ao cheiro das águas, ela brotará e dará frutos como o renovo do Senhor. Então o inimigo sabe que ainda que você esteja cortado, que ainda que você esteja entristecido, que ainda que os levantes venham contra a sua vida e que você esteja caído, ele sabe que ao cheiro das águas, ao cheiro da presença de Deus, você vai renascer. Aleluia. Então por isso que você que tem que estar perto do cheiro das águas. Então nesse momento de fragilidade na vida de Davi, porque o filho dele se levantou contra ele, Absalão, e queria tomar o trono dele. Por quê? Porque Davi cometeu um erro, e esse erro gerou muitas consequências difíceis para a vida de Davi. E aí seu filho se levanta contra ele, seu filho chamado Absalão, e Davi descobre que o povo em Jerusalém, Davi decide deixar Jerusalém e não enfrentar o seu filho. Ele abandona para que não haja uma guerra com seu filho, e ele descobre que parte do povo estava apoiando Absalão, ou seja, o povo tinha se voltado contra ele. Então ele estava vivendo um momento de muita dor, não pelo trono em si, mas pelo seu filho, principalmente. A dor dele era muito grande. Nesse momento de fragilidade, um homem chamado Simei, que era da casa de Saul, ou seja, ele era parente de Saul, apareceu para amaldiçoá-lo e começou a jogar pedras e insultar. Davi estava vindo com seu cavalo, estava com os seus guerreiros, os seus guerreiros leais ficaram do lado dele, tudo armado, tudo com as suas espadas. E mesmo assim, Simei, vendo que Davi estava arrasado, que Davi estava triste, que Davi estava num momento difícil da sua vida, e mesmo sabendo que ele estava acompanhado pelo seu exército, ele não teve medo. E aí ele começou a xingar Davi e começou a tirar pedra em Davi. O homem não tinha medo não. Estava acusando Davi injustamente, dizendo que ele estava colhendo aquilo que ele merecia. E não tem gente que é assim, que você vai desabafar, que você vai pedir ajuda e fala assim: está colhendo o que plantou. Meu irmão, a pessoa já sabe, né? Então agora nesse momento ela precisa que você ajude a sair do buraco e não empurre mais ela. Mas tem gente que tem prazer, né? Está colhendo o que plantou. Então ele não teve medo de ficar xingando Davi. Quando chama Davi de filho de Belial, significa que ele que é desprovido da graça, um miserável, um desgraçado. Eu já falei aqui que xingar significa você tirar a essência de Deus de alguém. É você ferir alguém espiritualmente. Então eles começaram a xingar Davi, começou a apedrejar Davi. E aí os guerreiros de Davi que estavam do lado falaram assim: Davi, você não quer que a gente passe a espada nesse homem para ele calar a boca? Vamos resolver isso agora. E aí Davi falou: não, eu não quero que vocês façam nada. Davi, ele poderia ter revidado, ele poderia ter autorizado que os seus soldados passassem a espada em Simei, porque Simei estava magoando, acusando Davi injustamente. Você usurpou o trono. E não foi Deus que colocou Davi no trono. E aí ele começou a fazer um monte de acusação infundada. Davi poderia ter revidado, Davi poderia ter autorizado que os seus valentes matassem Simei, mas não, ele escolheu confiar em Deus e seguir em frente. O inimigo, ele usa palavras para nos paralisar, mas Deus já liberou palavras para nos fazer avançar. Amém? Então nós temos que confiar e segurar as palavras que Deus liberou sobre nós. Davi, ele entende os seus erros, porque Davi, ele sabia que ele cometeu um pecado muito grave. E ele falou assim: se nem meu filho, se até meu filho está tomando o trono de mim, se até meu filho está me amaldiçoando, eu entendo Simei, porque ele tem raiva de mim. Eu entendo que ele é um infeliz. E ele pensou: deixa ele falar, quem sabe Deus não reverte essa maldição, tudo que ele está desejando para mim, em bênção para a minha vida.
Então Davi ali, ele entende os seus erros. E muitas vezes quando o inimigo se levanta contra você e usa pessoas, é importante a gente aprender com isso. Nem toda crítica nos destrói. Tem críticas que servem para a gente rever as nossas atitudes e para a gente aprender com elas. Nós não somos os 100% justo. Quando você realmente não tem culpa nenhuma, você pode ter certeza que Deus vai te justificar. Mas tem brigas, tem situações que nós temos a nossa parcela de culpa. E Davi, ele entendeu, eu tenho a minha parcela de culpa. E eu sei que Deus pode reverter isso em bênção na minha vida. Então, quando se levantarem os seus acusadores, não se preocupe, porque a resposta é a presença de Deus que você carrega em você. E Davi, ele sabia disso. Os seus frutos falarão por você, confirmando aquilo que o céu já derramou sobre a sua vida. Então faça dessa queda um impulso para que você se levante ainda mais forte na presença de Deus. Use essas pedras que estão jogando em você, use essas pedras na construção do seu sonho. Mas use as pedras certas e não os tijolos errados que fizeram a sua construção cair. Não coloque ele aqueles que já comprometeram a sua construção uma vez. É doloroso receber pedrada daqueles que amamos, mas as pessoas que atiram pedras, uma hora elas vão ter que recolher essas pedras. Quem atira, uma hora tem que juntar. Existe o tempo de espalhar pedras, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, e existe o tempo de ajuntar as pedras que você espalhou. Existe o tempo do conserto. Então nenhuma acusação humana pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Nenhuma. Por isso, não se deixe abalar pelo que dizem ao seu respeito, mas foque naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. E isso é o que importa. Simei atirava pedras em Davi e acusava Davi injustamente. Mas Davi não revidou. Davi reconheceu os seus erros e pediu que Deus tivesse compaixão dele. Davi confiou na justiça de Deus. E logo depois que aquela situação passou e Davi retornou vitorioso para Jerusalém, o mesmo Simei que atirou pedras em Davi foi o primeiro a encontrar Davi e a se dobrar e pedir perdão para Davi. O mesmo Simei. Davi declarou: eu sei que o Senhor pode reverter a maldição lançada sobre a minha vida em bênção. Ele confiava nisso. Então Deus tem o poder de transformar o cenário de humilhação em cenário de honra. Então no mesmo lugar que Simei humilhou Davi, apedrejou Davi, no mesmo lugar ele pede perdão a Davi e reconhece que Deus é na vida de Davi. Deus, ele tem esse poder. Então em Deus, Davi, ele aprendeu a perdoar, porque ele também carecia de perdão de Deus. Deus coloca no lugar da vergonha dupla honra na sua vida. Das nossas dores, ele transforma em testemunhos, e das nossas afrontas, ele traz justificação. Amém? Então Davi pensou: se meu próprio filho me odeia, por que eu vou cobrar que esse homem me ame? E sabe por que a espada entrou na casa de Davi? Porque Davi, ele cometeu um adultério. E esse adultério foi com a mulher de um guerreiro fiel a ele, um soldado leal a ele. E não bastasse o adultério, Davi forjou uma cena, colocou ele, o marido dessa mulher, na frente da guerra, para que ele pudesse morrer, porque aquela mulher engravidou. E Davi queria esconder o seu pecado. Resultado, aquele homem morreu. Davi perdeu o filho que Batseba estava gerando, e Davi perdeu a paz.
ele perdeu a paz que ele tinha encontrado no Senhor. Então, por causa de um adultério, esse pecado custou muito caro para Davi, muito caro. Então, muitas vezes, muitas pessoas me perguntam: como eu posso saber que eu devo renunciar? Um relacionamento, uma proposta? Como eu faço para saber se é de Deus ou não? Como eu faço para saber, pastora, que é para eu renunciar a essa proposta? Como eu posso saber se eu tenho que renunciar a uma proposta na minha vida? Todas as vezes que eu vou tomar um direcionamento, desde comprar uma casa, comprar um carro, viajar, nós oramos ao Senhor e falamos: Deus, se for de Ti, então que venha e que seja bênção na nossa vida. E assim nós temos que fazer. E às vezes o não de Deus você não vai entender naquele momento, mas vai ser para o melhor para a sua vida. Sempre, sempre. Às vezes Ele vai dizer um não, porque não é para você, ou porque não é o tempo de Deus para você. Essa função que eu exerço hoje no meu trabalho, que é bênção na minha vida, é bênção. Mas 2 anos antes de eu exercê-la, eu recebi a mesma proposta para exercer a mesma função, só que em outro setor. E para ganhar mais, né? Aí você pensa, só pode ser de Deus. E eu estava falando sábado na célula, eu falei: olha, a gente tem que prestar atenção nos falsos sinais. O que são falsos sinais? Sabe quando o pessoal está navegando no mar e tem um falso farol, e a pessoa acha que é uma luz, que é um socorro, e na verdade são piratas que se escondem para saquear os navios? Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos faróis. Olha que coincidência. Um dia uma pessoa falou assim, do meu setor, falou: olha, eu vou para o seu setor. Aí eu brinquei: se você for, me leva também. Eu estava brincando. E uma pessoa escutou. E aí, por várias vezes, quando lá no lugar onde eu trabalho tem infinitos banheiros, eu sempre, no mesmo horário que eu ia, eu encontrava uma moça. Sempre no mesmo horário. Eu falava: gente, a gente marca encontro, não é possível. Toda vez que eu venho no banheiro, trabalha cerca de... Não, gente, eu não vou chutar errado aqui, tá? Que são 3.000 servidores todo o estado, mas ali onde eu trabalho não é tudo isso não, mas tem muita gente. Então, para a gente encontrar no banheiro, sempre no mesmo horário, eu encontrava com essa moça. E aí, foi essa moça que achou minha rede social, me achou na internet e falou, e que trouxe a proposta para mim. Então eu podia pensar que era de Deus, porque a proposta é para eu ganhar mais, a proposta é ótima, e eu sempre encontrei essa moça no banheiro. É de Deus. Não existe coincidência, existe Jesuscidência. Então é de Deus. Mesmo que sejam ótimos os sinais, mesmo que seja para você ganhar mais, dobra os seus joelhos e fala com Deus. Amém? E que você fale: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. E que eu tenha força para obedecer a tua voz, porque é difícil. Então, humanamente falando, qualquer pessoa que você falar vai dizer: é de Deus. Claro que é de Deus, porque é para ganhar mais. Irmãos, quando essa pessoa me mandou mensagem, ela me achou, eu estava de férias. Meu coração na hora pesou. Pesou demais. E aí eu fui orar com a minha família. E a palavra falou assim: é melhor ter pouco do que ter muito, onde há tristeza, onde há tribulação, onde há angústia. Então, antes de você pedir algo para Deus, pergunta se é de Deus, ou se não é só um desejo seu de prosperar. A palavra falava daqueles que escolhem riquezas e perdem a sua paz, e não consideram a sua paz o seu ministério nas suas escolhas.
E aquilo foi claro para mim, igreja. E eu disse não. Eu falei, não quero, muito obrigada. Mas é uma ótima oportunidade. Não, Deus já falou comigo de várias formas. Deus falou que não é não, eu não vou. E 2 anos depois, hoje eu estou nessa função, mas no meu setor, no tempo de Deus e com a bênção de Deus. Amém? Se eu aceitasse naquela época, com certeza eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Não daria tempo. Mas Deus fez as coisas de uma forma tão perfeita que no dia do culto eu saio mais cedo e eu tenho autorização para sair mais cedo só para fazer a obra de Deus. E foi essa uma das razões de eu ter aceitado. Eu falei, primeiro o meu ministério. E tem gente que não considera. Eu lembro de uma moça que uma vez nos procurou. Ela tinha decidido aceitar uma proposta de emprego em outra cidade. E eu lembro, igreja, que nós oramos. Deus falou tanto para ela, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E ela foi. E ela passou fome. Ela perdeu tudo que ela tinha conquistado. Foi uma tristeza. E tem gente que não acredita. Tem gente que não aceita. Vocês estão espiritualizando tudo. Você vê, não sei se vocês conhecem um funkeiro chamado JP, famosíssimo, ganhando rios de dinheiro, encontrou Jesus de verdade. O que ele decidiu? Ele renunciou. E ele, por causa da renúncia dele, ele está pagando milhões de multa, porque ele já tinha contratos e shows fechados. E a pessoa podia dizer assim, não, Jesus, deixa eu terminar os shows, depois eu renuncio. Deixa eu terminar a minha agenda, depois eu renuncio. Deus entende. Eu vou estar aqui no show ensinando coisas que Deus não se agrada, mas eu vou ter que pagar uma multa milionária. E detalhe, ele não poderia gravar música gospel. Ele não poderia gravar outra coisa para se sustentar. Mas mesmo assim, ele decidiu renunciar à igreja. E foi tão bonito de ver. Eu tenho acompanhado alguns vídeos. Eu não conhecia ele porque eu não ouço funk, eu não ouço música secular, é muito difícil. Se eu ouvir é por acaso. Então não conheço. Conheço se a pessoa for muito famosa mesmo. Então, como eu não escuto funk, eu não conheço. Mas eu comecei a acompanhar, o testemunho dele começou a chegar para mim. E ele renunciou, e essa semana passada ele estava agradecendo a Deus com a esposa, porque eles já conseguiram pagar alguns milhões, ainda falta, são milhões, tá, gente? Ainda falta um pouco. Hoje ele canta numa igreja simples, não é uma igreja famosa. E ele estava chorando com a sua esposa, porque a contratada dele, que contratou ele, autorizou ele a gravar música gospel. E ele está cheio de composições que Deus deu para ele. E ele disse, eu quero viver para Jesus. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Gente, são milhões. E quantos crentes antigos de igreja que não faz isso? E ele conheceu Jesus, mas ele amou Jesus. Eu não tenho coragem de deixar os meus amigos. Eu não tenho nem coragem, pastora, de dizer que eu sou crente. Eu não tenho coragem nem de andar com a Bíblia. Aquele que me negar diante de todos será negado diante de Deus. É isso que a palavra diz. Não se envergonhe do evangelho. A vergonha, igreja, é você achar que o mundo pode te oferecer coisas maiores do que Deus. Se a sua vida for só aqui nessa terra, a sua visão é miserável. Você está aqui de passagem. Como eu vi um senhor essa semana dizendo, com a sabedoria humana, eu vou ficar triste porque eu estou aqui de férias, eu estou aqui passeando. A minha morada é no céu. Você está aqui só passando, meu filho. Então ele renunciou, e ele chorando, ele falou, e agora eu vou viver tudo o que eu tenho, porque o relógio corre contra nós. E tem gente que adoraria ter a sua idade e conhecer Jesus na sua idade, para viver para Ele intensamente. Então aproveite. Se você conheceu Jesus agora, é porque é agora que você tem muitos frutos para dar para Deus. E eu tenho certeza que Ele será honrado. Deus já está honrando Ele, mas Ele está pagando a multa. Ele está pagando. Ele está pagando as consequências. Mas Ele não se negou a pagar. Ele está fiel. Fiel que Deus vai prover. Fiel, você tem que acreditar na fidelidade de Deus. Então quando a pessoa pergunta, pastora, como que eu sei que eu tenho que renunciar? Irmão, olha a vida de Davi. Olha a vida de Davi.
Olha o que o pecado resultou na vida dele. Olha o que o pecado traz. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Como que eu posso saber? A renúncia é muito clara. Então a gente tem que prestar atenção nos falsos sinais. Parece que é um bom, parece que é uma ótima viagem. Deus falou que não, então é não. E eu sei que é doloroso, é doloroso. Dói renunciar na vida sentimental, mas dói muito mais você amargar a consequência de uma escolha errada. Isso dói muito mais. Dói sofrer a solidão de chorar sozinho no quarto, de não ter com quem compartilhar suas conquistas, de não ter em quem se apoiar. Mas dói muito mais você conviver e sentir solidão dentro de casa, ao lado de uma pessoa que está do seu lado, mas não está com você, que não te apoia. Dói muito mais conviver com uma pessoa que rouba a sua paz e tira a sua alegria. E isso dói muito mais. Importa é saber que Jesus caminha ao seu lado. Importa é saber que Jesus nunca vai te abandonar. E nele sim você tem um amor para sempre. Amém? E nem a morte vai te separar desse amor. Nem a doença, nada. É um amor que nunca vai te abandonar. Por isso é esse amor que você tem que consultar antes de tomar uma decisão. Então dói. Nele você tem um amor e você aprende a se amar, se valorizar. Importa saber que Ele está contigo. Dói abrir mão de um sonho, mas dói muito mais ver a destruição causada por um amor que você inventou e que não existe. É triste. Dói me posicionar, pastora, dói me indispor com as pessoas. Sim. Mas dói muito mais sofrer a dor de ficar calado e adoecer por falta de posicionamento, por estar fora do propósito. Isso adoece a gente, a omissão pelas palavras que você deveria ter dito e não disse. Então, comece a amar atitudes e não apenas palavras. Um adultério trouxe a destruição para a casa de Davi. Davi precisava ter renunciado àquele sentimento por aquela mulher casada. E a renúncia não é só para solteiro, é para casado também. Se você não renuncia solteiro, você acha que Deus vai te dar um esposo, uma esposa para você trair? Você tem que aprender a dominar a sua carne solteiro. A renúncia é para todos. Então, quando as pessoas perguntam, como saber se eu devo renunciar? Um amor que vem de Deus não te afasta dele. Precisa existir alinhamento de propósito. Um busca Deus, o outro não busca. Um trabalha, o outro escora. Um é fiel, o outro trai. Como é que vai dar certo? Não vai dar certo. É um caso fora do casamento. Como saber que eu tenho que renunciar? Irmão, como assim? Tudo aquilo que foge à palavra de Deus não é de Deus para você. Deus não quebra os seus princípios. E nós temos a palavra para nos nortear. Um dia uma pessoa me disse, pastora, será que eu vou sentir um dia a mesma alegria que eu sinto nas coisas do mundo, pelas coisas de Deus? Será que um dia eu vou amar alguém assim, essa pessoa que eu renunciei, como eu amava aquela pessoa? Será que um dia eu vou amar? Mas eu quero te dizer que quando você conhecer a presença, quando você conhecer o verdadeiro amor de Deus, você vai amar de tal forma que você não vai mais conseguir viver sem ela. Aleluia. O que mais doía para Davi não era perder o reino, não era perder os seus bens. O que mais doía para Davi era perder a presença. Ele não queria perder a presença, porque quem um dia desfrutou da presença não sabe mais viver sem ela. É muito doloroso viver sem ela. Davi, ele tinha a presença, e agora, com os seus erros, ele não queria mais viver sem essa presença.
não queria mais viver sem o Senhor. E como que ele conseguiu agir com calma diante de uma pessoa que está apedrejando e xingando ele? Como ele conseguiu manter o domínio próprio? Antes dele passar por Baurim, aquela cidade se chamava Baurim, ele passou pelo Monte das Oliveiras. 2 Samuel 15:30 diz que Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta. Ele caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria também a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi ele vai para o Monte das Oliveiras, antes dele ir para Baurim, ele passa por aquele monte. E a Bíblia diz que estavam todos, ele estava descalço, com a sua cabeça coberta, chorando, sem cessar. E as pessoas que estavam com ele estavam chorando também. Chorando de ver o rei que Deus havia projetado ali, sem trono, fracassado, a cidade, o seu filho contra ele, amargurado pelo pecado, pelas escolhas dele. Que tristeza quando você olha e vê alguém que tinha tudo para vencer em Deus, alguém que era avivado na presença do Senhor, alguém que fazia a obra, vê a pessoa vazia de Deus. Ele estava numa situação terrível, e quando ele vai para o Monte das Oliveiras, ele recebe uma notícia que abalou ele. O nosso Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras é um lugar de renúncia, de entrega, de lágrimas, de comunhão com Deus. Eu não sei se você tem seu Monte da Oliveira. Lá em casa é o meu quarto. Na fazenda onde meus avós moram, tem um lugar que eu gosto de orar, eu sempre vou lá. Você tem que ter o seu Monte da Oliveira. Aqui na igreja também, eu tenho o meu cantinho, que eu gosto de falar com Deus, quando eu estou aqui sozinha, com meu esposo, com meu filho. Quando o negócio fica feio lá fora, a gente vem para cá. E a gente fica aqui no altar, no nosso Monte das Oliveiras. E quando você está no Monte da Oliveira, é muito comum vir notícia ruim. É muito comum você saber que o diagnóstico piorou. É muito comum você ouvir que o negócio não vai ser feito mais. No Monte da Oliveira, as notícias ruins vêm. E Davi, ele recebe uma notícia, quando ele está ali chorando, e ele pensa assim: não vai piorar. Piorou. Disseram assim para ele: Davi, Aitofel se uniu a Absalão. Quem era Aitofel? Aitofel, ele era um conselheiro muito sábio e usado por Deus. E o conselho dele era tido como irrefutável. Pensa que aquela pessoa que acerta era usada por Deus e tinha sabedoria. Então qualquer conselho dele era assim: se Aitofel falou, a água parou. É o homem mais inteligente, mais sábio. E Aitofel, ele era um conselheiro para Davi. Só que Aitofel estava com ódio de Davi, porque Batseba, a mulher que Davi tomou de Urias, com quem ele cometeu o adultério, era neta dele. Então ele estava com ódio. E ele se juntou ao filho de Davi para destruir Davi. Era o mesmo que dizer assim: acabou para você. E Aitofel, agora já era. Não tem mais jeito. É dizendo assim: diagnóstico fechado, não tem mais jeito. Se o médico fulano, que é o melhor da cidade, falou que o seu caso não tem jeito, não tem jeito. Esquece.
Então, saber que Aitofel estava do lado de Absalão era como se fosse o fim da jornada para Davi. Todo o conselho dele era tido como o conselho de ouro. E aí você pensa, o dinheiro não vai vir desse concurso, a porta de emprego não se abriu, o inimigo foi mais forte do que eu. E o Monte das Oliveiras é um lugar de orar, é o lugar onde você chora, é o lugar onde você entrega, é um lugar onde você renuncia, é um lugar de oração, mas também é um lugar onde você cai, mas onde Deus te levanta. Também é lugar de restauração. O Monte da Oliveira é o lugar onde você se derrama na presença de Deus. É o mesmo lugar onde Deus te levanta e te restaura. O Monte da Oliveira também é lugar de ser levantado por Deus. No Monte das Oliveiras, sobre as suas feridas, Deus derrama ouro. Existe uma técnica japonesa de recuperar cerâmicas. Quando um vaso muito precioso é quebrado, quando uma cerâmica é quebrada, eles não descartam aquele vaso caro, precioso. Eles unem as peças e eles selam a peça com pó de ouro. Então aquela peça que antes tinha um valor, ela passa a ter um valor muito maior. Eu até separei aqui uma imagem para mostrar para vocês dessa peça. Essa técnica que faz isso, que chama kintsugi. Apaga um pouquinho a luz. Aí você está vendo uma peça, e é uma técnica japonesa. Isso é como se fosse um vaso, né? Isso é um vaso, mas eles fazem jarras, e aqui é um vaso precioso, é um vaso caro, só que ele foi quebrado, e quando ele é quebrado, ele perde completamente o seu valor. Mas o que essa técnica japonesa faz? Ela restaura aquilo que foi quebrado. E nos locais onde tem feridas, onde seriam as nossas cicatrizes, ali é derramado ouro, é selado com ouro. Então uma peça que antes valia X, ela passa a valer 3, 4X a mais, porque ela está coberta de ouro. Ela ressalta as imperfeições daquela peça. Então no Monte das Oliveiras é onde Deus preenche as nossas rachaduras com ouro, de onde você chora diante de Deus, e nas suas fraquezas Deus está derramando ouro. Essas cicatrizes não sumiram. Você vê que ela é uma peça que tem riscos, assim como tudo que você superou não some da sua vida, mas sobre a sua dor Deus derrama graça, Deus derrama o Espírito Santo, para que ela se torne o seu testemunho, para que olharem para você, não vejam só a marca da cicatriz, mas vejam o ouro que foi derramado sobre ela, a presença que foi derramada sobre ela, o quanto Deus te encheu, o quanto Deus te deu autoridade, o quanto Deus te capacitou diante daquilo que você superou. Então no Monte das Oliveiras, sobre as nossas feridas são derramados ouro. Ouro que significa coragem, significa resiliência, significa gratidão, que vão moldando a pessoa que você é hoje e que tornam você quem você é agora. Então muitas vezes Deus quebrou o meu sonho profissional, porque Ele queria colocar ouro sobre mim para que o meu propósito se cumprisse. Não era aqui. Deus muitas vezes quebrou a minha vida sentimental para que Ele pudesse derramar ouro sobre mim, porque através da rachadura do vaso é que a luz entra. Então essa luz que entrou na sua vida, Deus está derramando ouro sobre você. O seu testemunho vai ser muito maior. Então Davi, ele ora pedindo a Deus que de alguma forma reverta o conselho de Aitofel. Deus falou: Senhor, ele é muito sábio. Senhor, ele vai dar conselhos bons para o meu filho e nós vamos morrer. Senhor, reverta o conselho dele, faça alguma coisa, mas não deixa, Senhor. E antes mesmo dele terminar de orar, quando ele acaba de orar no Monte das Oliveiras,
eis que aparece o seu amigo chamado Uzai. E Uzai chora com Davi e fala: Davi, eu estou com você. Aí Davi fala assim: Uzai, não adianta você ficar comigo aqui fugindo. Você vai ser mais útil no palácio. Eu quero que você vá para o palácio e me conte tudo o que acontece lá. Eu preciso de um aliado lá no palácio. E Uzai atende o conselho de Davi e vai para o palácio. Assim como Deus envia socorro para o seu povo, Uzai foi a resposta de Deus para Davi no Monte da Oliveira. Assim como Deus sempre envia um amigo para orar com você, para chorar com você, para te dar suporte no meio da tempestade, para ser refrigério na sua vida. Ai, Deus não está enviando, então meu irmão, vai para o Monte da Oliveira. Se entrega completamente. Certa vez a Bíblia diz, em Números 11:11, que Moisés estava tão cansado da sua responsabilidade, do seu fardo, que ele falou para Deus: Deus, eu quero morrer. Eu quero que o Senhor me mate. Eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar sozinho, me mate. E aí Deus vem com uma solução, falou: Moisés, escolha 70 anciãos para que te ajudem a liderar e a levar esse fardo. E aí Moisés escolhe os 70 anciãos. Só que Deus fala para ele assim: você não vai só escolher 70, eu vou fazer algo diferente. Eu vou derramar do espírito que tem em você, eu vou tirar do espírito que tem de você o mesmo espírito e vou derramar essa unção sobre 70 homens. E não foi só sobre os 70. A Bíblia diz que quando aqueles homens se cheiram do Espírito de Deus, eles começaram a profetizar. Aqueles 70 homens começaram a profetizar e não profetizaram mais. Aí Deus derrama do mesmo Espírito sobre Eldade e Madade, 2 homens da Bíblia que Deus encheu do Espírito. E eles começaram a profetizar e a ser usados por Deus na vida do povo. O que significa isso? Significa que Deus vai levantar ajuda para você. Significa que Deus vai derramar do Espírito dele sobre o ambiente que te cerca, aleluia. Que Deus vai mudar o cenário e te conectar com as pessoas certas. Moisés estava cansado. Deus derrama do Espírito sobre aquele cenário que estava em volta dele, sobre as pessoas que estavam em volta dele. É dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nesse trabalho. Deus derrama do Espírito dele sobre as pessoas que estão ali à volta, para te abençoarem, para te ajudarem. Deus derrama do Espírito sobre as pessoas que estão perto de você, para te fortalecer. É isso que Deus fez com Moisés. Deus estava fortalecendo Moisés. E aí Davi fala com Uzai, e Uzai vai até o palácio, e ele se infiltra lá. Assim como Deus coloca pessoas no mesmo território de acusação da sua vida, Deus coloca pessoas para se levantar em seu favor. Deus, ele tem como levantar pessoas para estarem ali naquele lugar. Pessoas que às vezes a gente não conhece, que a gente nem imagina. Um irmão uma vez falou: pastor, eu estou para receber um adicional no meu trabalho e cogitaram meu nome porque eu trabalho há mais tempo, seria justo que eu recebesse. Só que eu não tenho peixada lá dentro, né? Eu não tenho quem indique, eu não sou o favorito. Mas ele está orando, e quando você começa a orar, o seu nome está na agenda de Deus. E aí na hora que foram votar, escolher a pessoa que ia receber o adicional, uma pessoa que nem conhece esse irmão se levantou lá no meio e falou: não, é justo que seja ele, porque ele trabalha mais tempo, tem que ser ele. E todos concordaram. E ele recebeu o adicional, e ele disse: eu não conheço essa pessoa, mas um dia eu a atendi bem. Então atenda bem as pessoas, seja gentil com as pessoas, abençoe a vida das pessoas, porque a bênção, ela abre portas, e a antipatia, ela fecha, e a cara feia, ela fecha.
Ai, ninguém da igreja gosta de mim, mas eu também não olho na cara de ninguém, não cumprimento ninguém. Irmãos, a nossa antipatia fecha portas. A educação é algo tão lindo que abre portas. E eu sei porque eu trabalho com RH. Eu vejo gente entrando e saindo. E sabe quem se destaca? Quem tem simpatia, quem tem inteligência emocional, quem sabe se relacionar. Desde o mirim de 14 anos até de mamana caducando eu atendo. E é interessante que os mirins que se destacam são os proativos, são os sorridentes, são os educados. Pouco tempo depois, a gente vê essas pessoas prosperando. Já vi estagiários lá conosco que fizeram um bom trabalho e hoje voltaram como servidores, porque todo mundo diz: fulano está na lista, nós queremos fulano, porque ele é bênção. Então, se você for bênção, aonde você vai, meu irmão, você abre portas. Davi, ele deixou portas abertas. Davi tinha amigos. Davi tinha pessoas que amavam ele. É importante, principalmente, que você tenha com Deus, relacionamento com Deus, porque aí Deus levanta pessoas para te ajudar. Assim como eu conheço gente ali no trabalho que todo mundo tem raiva. Por quê? Porque fala: pastora não, né? Porque lá eu sou a Karen, o que aquela menina tem problema? Eu passo na frente dela, ela não olha na minha cara. Quem que é essa pessoa? E essa pessoa, ela tenta um cargo lá dentro, mas todo mundo fecha a porta porque a pessoa não olha na cara de ninguém. Todo mundo vem reclamar para mim. Eu falei: gente, eu não sei por que essa pessoa faz isso. Porque ela me cumprimenta. Falou: mas por que ela não cumprimenta? Você passa na frente dela, passa a copeira, olha como se fosse um inseto. Então Davi, ele tinha portas abertas. Por quê? Porque ele tinha amigos. Ele se relacionava com as pessoas. Ele era amável. Por isso que Uzai falou: eu estou com você. Eu estou com você. Quando você passar no pior momento, se você deixou boas sementes, você vai ter pessoas que vão estar do seu lado. Agora, se a gente só deixa pedras, meu irmão, é difícil. É só Jesus levantando. Tem que ser alguém que não te conhece, porque os que conhecem não querem ficar com você. É triste. Então nós temos que deixar rastros do perfume de Cristo, aonde a gente passa. Aonde a gente passa, a gente tem que ser testemunho do Evangelho de Cristo. Verdadeiro testemunho. Verdadeiro. Não, e tem gente que fala: não, é por causa do amigo fulano eu nego Jesus, por causa do amigo fulano eu minto. Ninguém te ama mais que Jesus. E nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros com Deus. Eu vejo tanta gente que posta na internet assim: minha best, meu fechamento. Não é? Não tem gente que faz isso? E essa mesma pessoa que fala que é best, eu já vi falando mal dela várias vezes para mim. Falo: coitado, tá mal de best, hein? Seja leal, irmão. Seja leal. Que é muito feio. É muito feio a gente usar duas caras com as pessoas. Não coloca nada, é mais bonito, não é verdade? Eu vejo, eu falo: gente do céu, por que essa pessoa na primeira oportunidade ela destrói a outra? É tanto best. Como que fala pior em inglês, Cassiane? O best é o melhor, né? Como que é pior? Você já me falou, esqueci. É worst? Negócio. Worst. É tudo worst. Tem nada de best. Aí dá vontade de comentar. Worst. Para de ser falso, irmão. Para, que tá feio. E tá cheio de worst. Que a pessoa pensa que ama você de paixão, mas a hora que você vira as costas, meu irmão, te lenha. Eu vou falar? Eu não. Eu vou orar por você para que Deus te abra os olhos, para você saber com quem você está andando. Enquanto o seu amigo é o best, Deus você nem fala com ele. Ele sim é o seu best. Ele sim te ama de verdade. Ele sim está do seu lado. Ele sim. Então Davi ali, Deus usou Uzai no território de acusação. Quando Aitofel veio dar um conselho certo, e o conselho de Aitofel era o certo, Uzai falou: não, ele está errado.
E Absalão decide ouvir Uzai. Por quê? Porque Uzai estava com Deus. Então Deus frustrou o conselho de Aitofel, porque se Absalão ouvisse, Davi teria morrido e a sua comitiva também. Mas Deus usou Uzai na vida de Davi como instrumento de Deus para frustrar o conselho do inimigo. Assim como Deus vai levantar pessoas na sua vida para frustrar o plano do inimigo. Se o inimigo tinha um plano de destruir sua família, destruir sua casa, se ele tinha um plano, se estavam maquinando nas suas costas, Deus é poderoso para fazer o conselho do inimigo cair por terra. Pode ser Aitofel, pode ser o maioral, pode ser quem for. Quem, agindo Deus, quem impedirá? Quem? Então Deus é do nosso lado. Ele frustra o conselho do inimigo. E o Monte das Oliveiras, também chamado Monte da Unção, assim como Davi em procissão saiu de Jerusalém e subiu o Monte das Oliveiras, é fácil de recordar uma procissão que deixou Jerusalém do Monte das Oliveiras até o caminho da cruz do Calvário. Quem é que passou esse monte por nós? Quem é que esteve no Monte das Oliveiras? O Monte da Oliveira fornece o lembrete de que, assim como a azeitona prensada é que derrama o óleo da unção, assim somos prensados também. Assim como Davi foi rejeitado como rei de Israel, para depois voltar, derrotar os seus inimigos e restituir o seu posto de rei, assim também o Senhor voltará para subjugar os seus inimigos e estabelecer o seu trono sobre a terra. Amém? Assim, aonde o inimigo coloca um ponto, é o fim. Deus coloca uma vírgula embaixo e diz: a história continua. O Monte da Oliveira, Jesus usou o Monte da Oliveira como lugar de retiro, como lugar de oração. Foi ali que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem o Pai Nosso. Ali no Monte das Oliveiras, foi ali que Jesus chorou, prevendo a destruição de Jerusalém. Foi também no Monte das Oliveiras que Jesus foi preso depois da última ceia. Foi também no Monte das Oliveiras, depois que Jesus morre e ressuscita, ele aparece por 40 dias aos seus discípulos, até ele ascender ao céu definitivamente e não se manifestar mais em terra, em carne. Ali, quando Jesus sobe ao céu, foi no Monte das Oliveiras. Assim como o profeta Zacarias, no capítulo 14:4, diz que quando Jesus voltar, ele pisará no Monte das Oliveiras. É lá que ele vai voltar, amém? Glória a Deus. O nosso rei voltará no Monte das Oliveiras, e que ele te encontre lá. Uma vez perguntaram para o pastor assim: pastor, se Jesus subir, se Jesus buscar a igreja e eu ficar, qual é o plano B? Qual que é o lugar mais seguro? O pastor falou: Monte das Oliveiras, porque Jesus vai voltar e vai pisar ali. É o lugar mais seguro. Você sabia que lá tem pessoas que os judeus querem ser enterrados lá? Muitos querem comprar os seus túmulos lá, porque eles creem que os que estiverem enterrados lá vão ser os primeiros a ressuscitar, porque no dia que Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. E diz que vai começar por lá. Então o Monte da Oliveira, que representa o seu lugar de entrega, de renúncia, de choro, ali também é o lugar que Jesus voltará para nos buscar. Então o Monte da Oliveira hoje representa você permanecer na presença de Deus, crendo que Ele enviará o socorro. Amém? Se coloque em pé, você que pode. É no Monte da Oliveira que Jesus vem nos buscar. Aleluia. É lá que Ele voltará. É ali que Ele subiu ao céu na sua última aparição para os discípulos. E Ele voltará. Por que Davi não se importou na cidade de Baurim com o que Simei fez? Logo depois Simei pede perdão para ele. Porque Davi, ele sabe que Deus reverte maldição em bênção. Ele sabe que Deus derrama ouro sobre as feridas. Davi sabe. O que Davi estava ali entristecido é porque aquele pecado custou a vida do seu filho,
A espada veio para sua casa e ele tinha medo de perder a presença. Por isso muitos salmos são choros de Davi, porque ele viu que o pecado não vale a pena, que o mundo tem a oferecer não vale a pena se for te tirar a presença de Deus, que nada é mais importante que você ter a presença de Deus com você. Ai, mas dói tanto renunciar. Eu te garanto que dói muito mais viver longe da presença. Ai, dói tanto servir a Cristo, são tantas lutas. Dói mais você viver longe dele. Dói muito mais. E essa semana Deus falou tanto conosco através dessa canção, que ela diz assim, que tudo é perda se você não tem Jesus. Nenhuma conquista importa. Ele diz, Senhor, sem ti, se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Então não se entristeça pela sua situação financeira. Não se entristeça pela sua situação na vida sentimental. Não se entristeça mais pela sua saúde. Não se entristeça mais pelo que está acontecendo com a sua família. Porque Deus, Ele continua no controle. Se preocupe em não perder a presença. Se você tem a presença, então você tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. E hoje Deus está derramando ouro. Está cheio de vaso quebrado aqui. Mas que Deus está juntando as peças. Deus está juntando as peças e derramando ouro. Ouro sobre as suas cicatrizes. Ouro sobre as suas feridas. Ouro sobre o seu cansaço. Te tornando uma peça ainda mais valiosa. Cheia da presença dEle. Então nesse momento eu te convido a subir comigo para o Monte das Oliveiras. A orar, a se derramar, e coloca diante de Deus o que está pesando no seu coração. Eu não posso mudar a sua vida, mas Ele pode. Coloca diante de Deus o que está te afligindo hoje, porque no Monte da Oliveira é lugar de choro, de renúncia, de entrega, mas também é lugar de resposta. Deus enviou o Zai como resposta, como refrigério. Deus vai enviar a resposta na sua vida. Então entrega hoje. Fala com Ele hoje. Se derrama na presença dEle hoje. Oh Deus. Oh Deus. Vamos subir ao monte hoje e apresentar os clamores do nosso coração ao Pai. Toda pedra se não tem a ti. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro
perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Diga só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti,
presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Ali no Monte da Oliveira, Davi se derrama. Ele sobe descalço. Ele sobe despido de si mesmo. E ele chora na presença de Deus. Senhor, eu preciso do teu recomeço. Senhor, eu preciso do teu refrigério. Eu preciso, Senhor, da tua resposta na minha casa. Eu não sei o que você precisa, mas fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele, Senhor. Preenche esse vazio no meu coração. Davi teve tanto ouro. Davi teve tantas riquezas. Mas quando ele pecou e se perdeu, ele viu que o mais importante era a presença. Ele teve saudade do pastor de ovelhas, que era fiel, que tinha o Senhor como seu melhor amigo. Eu não sei onde você se perdeu, mas Davi entendeu. Do que adianta você estar com a pessoa que você gostaria de estar, no cargo onde você gostaria de estar, no concurso onde você gostaria de estar, se você não tiver a presença, se você perder a presença. Muitas vezes o Senhor não te dá coisas para não te perder, para não te perder. E ali ele estava, no Monte da Oliveira. Você já se perguntou: quem sou eu sem teu amor, Senhor? No Monte da Oliveira é o lugar de você buscar a presença. E hoje eu vejo peças sendo reconstruídas aqui. Eu vejo Deus derramando ouro. Eu vejo Deus derramando a unção. Eu vejo Deus derramando graça. Filho, não se preocupe, porque eu estou te fortalecendo. Porque você entendeu que não troca a minha presença por nada. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Do que adianta se minha alma se perder de ti, Senhor? Quem sou eu? Quando Davi estava ali no monte, eu não sei o que ele estava cantando, mas devia ser parecido com isso. Senhor, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença
me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Igreja, tua presença é o que me basta. Diz pra ele: quem sou eu sem teu amor? Tua presença, tua presença. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei. Só a igreja diga: se eu não tenho, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Só tua presença é o que Me basta. eu te levarei. Eu te Levarei. levo. Diga mais uma vez pra ele: e se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Sem ti, Senhor. Declare pra ele: e só Presença me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Sabe, igreja, esse é o segredo de você ter sucesso nas suas escolhas. E eu te levarei por onde eu for. É você entender que se você não tem o Senhor, então você não tem nada, e que a presença dele te basta. Hoje nós subimos, Senhor, no Monte das Oliveiras. Hoje, Senhor, nós entregamos cada vida que está aqui, aqueles que estão nos assistindo. Senhor, ouve cada lágrima, ouve, Senhor, cada coração nesta noite. Ouve cada louvor, Senhor. Ouve, Senhor, o grito da nossa alma. Ouve, Senhor, o nosso coração, Deus. Visita a nossa casa, visita a nossa família, visita o nosso trabalho, Deus. Visita essa igreja nesta noite, Senhor, e que nós saiamos daqui renovados, cheios, transbordando da Tua presença, Deus. Porque sem Ti não temos nada, Deus.
Leve ao Senhor por onde você for. Leve ao Senhor por onde você for. Não abra mão da presença de Deus.